Olá, você que está ligadinho aqui na BMC News, o programa Sou Bem Sucedido, nosso encontro semanal, onde a gente sempre traz um convidado para inspirar você, porque é possível ser bem sucedido em todas as áreas da vida. Bom, é o seguinte, vou pedir para a diretora já abrir aqui essa câmera e olha só, estamos de cenário novo, hein, gente? Olha só, estamos com moral, hein? Mas graças a Deus é por causa da sua audiência que traz aqui pra gente e faz cada gente da BMC News oferecer o melhor para você. Mas hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu já tinha pedido para trazer ela aqui. Hoje eu vou ter um papo muito bacana. Vamos falar sobre neurociência, vamos falar sobre tecnologia, vamos falar o quanto a neurociência, podemos dizer, influencia a tecnologia, quanto a tecnologia influencia a neurociência. Não sei se tudo isso tem ligação, mas a gente vai saber hoje um pouquinho sobre toda essa descoberta com nada mais, nada menos, com Carla Tiepo. Que bom que você sabe que eu já queria que você viesse aqui há um tempo já, né? Joia, é um prazer. Prazer estar aqui com você, poder trocar ideia com o teu público e com você, obviamente. Paulista? Paulistana. Paulistana, tem. E como é que começou essa trajetória da neurociência? Como é que entrou tudo isso na sua vida? Não é uma história linear, não, porque quando eu fui prestar vestibular, eu tinha algumas ideias na cabeça. Uhum. Uma delas era fazer veterinária, por causa daquela paixão antiga de gostar de bichinho. Você gosta de bicho? Adoro. Tem bicho? Adoro, tenho. Uma gangue, não tenho bicho. Eu também tenho gangue. O que você tem de bicho? Vamos lá, eu então. tenho 5 cachorros. 5? 5 cachorros. E, bom, uma confusão, porque são 2 bandos diferentes. Tem 2 fêmeas que se pegam, então a vida não é tão simples assim. Olha, em casa eu tenho 2 cachorros, tenho cacatua, tenho ararajuba e gato. Isso é bom. É quase um zoológico lá em casa. Eu, na verdade, tenho muitos bichos que vivem soltos, porque como eu moro bem perto do mato, então a gente convive com muitos outros bichos que a gente aprendeu a curtir como se fossem nossos. Mas então a veterinária passou perto. Não, então. eu sou veterinária de formação. Você é veterinária de formação? Sou veterinária de formação. Mas naquela época eu não sabia se eu queria fazer veterinária, se eu queria fazer ciências da computação. Eram os primeiros anos da ciência da computação. Se eu queria ser musicista, era cheio de ideias. Você toca também? Toco violãozinho, assim, muito tímido, mas que eu gosto mesmo de cantar. Eu sou músico também. No banheiro a gente canta legal. bem, né? Muito legal. Então, a música era uma hipótese também. E aí acabou que eu fui para a veterinária com uma ideia um pouco diferente do que eu encontrei no final, né? Porque a faculdade de veterinária, ela, a princípio você acha que é para quem gosta de bicho. Depois você descobre que é uma coisa um pouco mais ampla, que tem a ver com também a produção de todos os produtos de origem animal. Você pode fazer suas escolhas ali, mas eu acabei fazendo uma que foi pela ciência. Então, eu iniciei minha carreira científica ainda na graduação, que se chama Iniciação Científica, que eu fiz com 23 anos. Depois fiquei no laboratório, continuei fazendo. Daí entrei na pós-graduação para fazer o mestrado. Ao mesmo tempo, eu fui contratada na Santa Casa para ser professora. Então, iniciou uma carreira como professora universitária na área de farmacologia, neuropsicofarmacologia. Mas a parte acadêmica, ela aconteceu? Ou já era algo que você desejava? Não, totalmente aconteceu. Totalmente aconteceu. Assim, nunca nem tinha pensado assim. De fato, podia ser que eu nem soubesse que isso existia. Hoje eu não sei te afirmar com certeza, mas a sensação que eu tenho é que quando eu era adolescente, eu não sabia dessa carreira. Entendeu? O que era um professor universitário, um cientista e tal. O que eu acabei me tornando, eu nunca soube que existia na hora de escolher minha profissão. Mas eu gostei da ideia de poder investigar as coisas, eu gostei muito, 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 muito de ser professora. Isso é uma coisa que foi vocacionada. Você é curiosa. Assim, muito curiosa, extremamente curiosa, e gosto desde pequena, né? Gosto de invadir conteúdos e mergulhar profundamente, verticalizar o conhecimento e ir até o detalhe. Então, isso é uma coisa minha mesmo, de ser muito curiosa, muito investigadora e gostar de dividir isso com as pessoas. Então, a carreira de professora acabou se impondo. Fica a dica aí. Todas as pessoas que sentam aqui nessa cadeira, todas, se você pegar, olha, quando acabar esse programa já vai estar no YouTube, você pode olhar lá todas as pessoas que eu entrevistei, todas. Uma das grandes características de pessoa de sucesso sou uma pessoa curiosa. Eu gosto de conhecimento e gosto de passar conhecimento. Então veja, se você quer ter sucesso nas áreas da sua vida, anota isso. É importante, a curiosidade faz parte do processo. E tudo isso também foi te levando para muitos caminhos que te fez chegar até onde você chegou hoje, né? Na verdade, eu fiquei na academia a maior parte do tempo, né? Mas com uma inquietação
de onde mais esse conhecimento podia chegar. Mas você sempre teve um perfil empreendedor, assim, de olhar para você, a gente... Pode ser. Tem gente que diz isso. Curiosamente, enquanto eu estava na faculdade, dando aula, eu nunca consegui fazer só aquilo que era para eu fazer. Sim. Sim. Eu me enfiava, nasci, né, na Comissão de Prevenção de Acidentes, que eu nunca sabia o que era, mas estava enfiada. Reunião dos sindicatos, ia. Eu estava em todas as paradas de gestão, para tentar melhorar as coisas, para me envolver, para tentar colocar as minhas ideias em prática. Era uma dor que ficava, porque assim, você tem claro, assim, tem gente aqui, o pessoal, vocês não acham que ela tem cara de empreendedor? Você tem cara de empreendedor. E aí quando a gente fala assim do empreendedor, não que não pode ser, né? Porque a gente fala assim, o empreendedor, aquela pessoa que corre o risco, que é curioso, que vai, né? Aí quando você pega a área acadêmica, hoje muita gente fala que não se conversa. Eu não acredito, eu acho que pode se conversar. E como é que você lidava com essa inquietude sua? Porque por isso que a gente está nos assistindo, ela também é inquieta. Talvez ela está num lugar que fala, eu posso ir muito mais. Acho que isso tinha uma coisa... Eu ofereci várias vezes a minha capacidade de empreender, de fazer gestão para a universidade. Em vários momentos eu ofereci ideias. Outro dia, inclusive, eu achei uma carta escrita, né, não de próprio punho, mas uma carta digitada e impressa, que eu protocolei, né? Imagina, a gente protocolava documento para entregar. Sim. Hoje você manda por e-mail e aquilo já é uma prova, né? Então eu achei a carta impressa, assinada, que eu protocolei na diretoria da faculdade, sugerindo uma coisa que a gente poderia fazer para aumentar a receita e resolver um problema que a gente tinha e tal. Isso me chamou a atenção. Foi outro dia que isso aconteceu, por isso que eu estou me recordando. Assim, eu já estava lá, assim... Não é esse o jeito, não é essa a melhor forma, vamos por aqui, eu tô vendo um caminho e tal, e oferecendo soluções. Isso gera incômodo muitas pessoas, às vezes, né? E aí, a gente tem que tocar nesses pontos que são delicados, sim, né? Nunca se dá o mesmo espaço para um empreendedor homem do que uma empreendedora mulher. Sim. Isso é uma verdade absoluta. Concordo. A gente tem que contar muito mais história e convencer muito mais da nossa capacidade para alguém olhar e falar, não, acho que a sua ideia vale a pena. E quando você é mais jovem, inclusive, porque, tipo, depois que você ganha um pouco de cabelo branco, você começa a ter respeito por outras coisas. Sim. Mas quando você é jovem e não entregou nada ainda, é difícil o primeiro te ouvir, né? Sim. E aí, mas assim, eu não acho que isso... Como é que você lidou com isso? Porque, assim, é bacana você falar... Eu bati. Porque não é fácil. Eu tenho uma grande amiga, quero mandar um abraço para ela, Magali Leite, ela que é CEO da Espaço Laser, hoje tem feito um trabalho extraordinário. Sou muito fã do trabalho dela. E quando eu converso com mulheres, são CEOs, diretoras, e é uma dor muito grande, e que a gente vê que muitas mulheres boas no mercado, infelizmente, vai ficando no caminho, porque não aguenta essa onda que bate que é injusta e cruel muitas vezes, né? Eu acho assim, é um viés que a gente vem carregando e a gente tem que achar caminhos para solucionar, porque o meu maior medo é isso que você acabou de falar. É o talento perdido, sim, é o potencial desperdiçado. Sim. Porque se a gente olhar numa grande angular, isso é o recurso do nosso país. Cada mulher que não entrega o seu máximo por ele, em qualquer razão, nós estamos perdendo receita. Nós estamos perdendo riqueza. Então isso não é muito inteligente da nossa parte, né? Sim. A gente querer criar barreiras que são, quem sabe... um problema para a gente mesmo, um obstáculo para o nosso próprio crescimento, porque nós estamos falando de força de trabalho, nós estamos falando de força intelectual. Então, acho louco a gente continuar mantendo isso sem se debruçar mesmo e tentar entender raízes e remédios. O que falta para isso? Na sua visão, o que falta para isso mudar? Você acha que falta vontade mesmo de aprofundar e falar assim, de entender esse processo? Eu acho que falta, primeiro, número um, muita empatia de todos os lados. Perfeito. De todos os lados, né? Perfeito. Porque é um processo, é um sistema onde ninguém está compreendendo muito bem onde o outro está. Verdade. Né? Então, um pouco mais de conversa, um pouco mais de bola no chão, né? Vamos começar o jogo e tal, vamos entender. Porque há questões, assim, que são de gênero, mas que são arquetípicas. Concordo. É uma coisa muito mais assim, as coisas do feminino e as coisas do masculino. Agora, não é porque você é desse gênero, daquele gênero, que você se obriga a estar 100% com as coisas do feminino ou com as coisas do masculino. Todos nós podemos ser temperos muito bons dessas potências. E aí eu enxergo assim... E que pode dar bons gostos, na verdade. E pode dar bons jogos, né? Porque a gente, qualquer jogo a gente entende que existem posições para serem jogadas. Sim. E aí tem posições que você vai colocar pessoas que tenham este tempero.
Esta pessoa que tem este tempero pode ser um homem, pode ser uma mulher. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu sei que ali naquela posição eu preciso que tenha um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. É isso. Mas tem a possibilidade de você colocar, de você reconhecer isso em qualquer pessoa, né? Essa potência aí, acho que isso é um trunfo. Eu senti que a faculdade que eu trabalhava, a Santa Casa, que eu tenho grande estima, continuo lá, sou coordenadora de curso de pós-graduação lá, assim, só não sou mais uma professora 100% dedicada à casa. Eu acho que naquele momento eles perderam grandes oportunidades, ouviram pessoas erradas, erraram na tomada de decisão, na minha percepção. Eu saí de lá e mostrei e o pior de tudo é o que eu ia fazer se tivesse me deixado. Exatamente, é isso que eu ia falar, porque você imagina só, você vai lá dar várias ideias, várias iniciativas, né? Aí tem aquele pessoal, e que não tem nada a ver, viu, gente? Ser medíocre não é nada de errado. Você ser mediano, cada um quiser ser, não tem nenhum problema. Aí o pior é quando as pessoas naquela falavam assim, tá inventando moda. Isso aí não vai dar nada. Não vai dar nada. Pô, ela podia estar lá dando aula lá e... Faz o serviço. Faz o serviço, olha o que você tem feito, né? Porque eu tenho certeza absoluta que por diversas vezes você deve ter ouvido ou ter passado por isso, né? Ou até amigos falavam assim, fica quieto, não fala nada, deixa pra lá. Várias vezes. E eu queria saber como você lidou com isso. Como é que você lidou? Você realmente falou assim, quer saber, não vou jogar minha energia aqui e vou colocar minha energia em outro lugar? Ou mesmo com as contrariedades, você foi lá e enfrentou? Então eu queria saber como é que você lidou, mas não é agora, sabe por quê? Porque a gente vai para o intervalo, então o povo me mata aqui. Mas no próximo intervalo ela vai contar pra gente como ela lidou com essa situação. A gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje estou recebendo aqui Carla Tiepo. Tenho certeza que você ficou curioso em o que ela ia responder no bloco anterior. Mas, Carla, e aí? E aí? Como foi? Então, de fato, a gente primeiro precisa acreditar muito no que a gente está pensando, né? Sim. Então, você sempre se municie o máximo possível de pessoas que sonham semelhante com você para você bater papo. Sim. Nem que seja para bater papo. É importante, então, a gente criar um eco de amizades que realmente te leve para frente. Pessoas que conseguem enxergar alguns desdobramentos possíveis para determinados campos de negócios, de visão, de necessidades, conseguem antecipar um pouco como é que o mundo vai se posicionar. Sim. Porque você precisa ser provocado para pensar diferente. Exato. É difícil você sozinho pensar diferente. Exato. Einstein fez isso, né? Sim. Einstein, em um dado momento, pensou assim, mas e se eu fosse observador e eu estivesse sentado em cima do raio de luz? Aí mudou toda a perspectiva do observador, só fazendo isso, e ele mudou a física. Né? Ele mudou a física. Então, mas precisa ser genial para você fazer esse salto sozinho. Você está ali no batidão, vendo as coisas com aquelas pessoas, então você precisa ser provocado. Eu vou te contar uma provocação que eu acho que vai ser interessante para quem te assiste. Eu tive um acidente, eu quebrei a perna em 2001. Nossa. E eu fiquei muito tempo para recuperar essa perna. Foram várias cirurgias, eu dei de muleta e tal. E numa dessas tinha um outro trabalho que eu fazia, eu trabalhava na Santa Casa e trabalhava também na Universidade de Santo Amaro de noite. E eu não podia mais ir. Na Santa Casa eu conseguia, porque tinha acessibilidade, era perto, podiam me levar. Uhum. Eu dei aula de cadeira de roda, dei aula de muleta. Caramba. Foi. Mas lá não dava. Então, o que aconteceu? Eu acabei diminuindo minha carga horária de aulas ali e tive uma dificuldade financeira. Sim. E uma pessoa, amiga da minha mãe, falou para mim o seguinte, eu entendo você ficar batendo na tecla de diminuir seu custo, para você encaixar o teu orçamento no que você ganha. Mas você com filho, com a situação que você está vivendo e tal, você tem um único recurso que é aumentar a sua receita. Perfeito. Você não tem como reduzir o custo. Sim. Então você tem que achar a forma de aumentar a receita. E ali ela deixou essa provocação. E aí eu falei, mas o que eu sei fazer para aumentar a minha receita? Eu sei dar aula. Aí o meu primeiro negócio foi uma empresa de cursos de neurociência, que era fora da universidade. Uma das primeiras a fazer isso no Brasil. Porque estava começando a ideia de que neurociência era um campo interessante do conhecimento e a gente já tinha, por exemplo, os psicólogos
já estava, uma parte importante dos psicólogos já estava entendendo que eles precisavam saber mais. E um outro campo que eu acabei explorando foram os professores. Porque eu também, como professora, sabia que o que eu sabia de neurociência que podia apoiar um professor. Então eu empacotei a neurociência da academia dessas duas formas. Para psicólogos e para... Até que fui dar aula na Faculdade de Psicologia da PUC depois. Né? Me tornei reconhecida por fazer essa entrega de neurociência. Você tem curso de neurociências hoje ou não? Hoje eu montei uma comunidade e aí embarquei todos os cursos que eu, durante 10 anos, comercializei nessa comunidade. Eu vou querer entrar nessa comunidade. Está tudo embarcado lá e agora o que a gente quer realmente é compartilhar conhecimento, porque foram muitos cursos online, foram cursos presenciais, eu dei muitos, eu fiz muitas turmas de um curso chamado Imersão em Neurociência. Eu realmente divulguei muita neurociência para o público não médico, né? O que a gente chama de público leigo, mas leigo no sentido de não ser expert em ciências médicas, né? Sim. Fora desse ambiente. Hoje eu tenho pós-graduações ligadas a isso, tudo, mas eu sou reconhecida por ser uma pessoa que empacota bem a neurociência para entregar para quem não é da área. Eu sou psicanalista e estou terminando recentemente um curso de neurociência, sou apaixonado pela neurociência. Mas eu quero entrar na sua comunidade. Opa, seja bem-vindo. E assim, o quanto a neurociência, já entrando nesse assunto, o quanto a neurociência tem impactado hoje no mundo corporativo. Eu falo isso porque eu atendo vários empresários, empreendedores, cuido da carreira hoje de pessoas em mais de 17 países, e, ao meu ponto de vista, não tem como separar a neurociência mais. É impossível, não tem como. Eu utilizo nos meus atendimentos, nas minhas palestras. O quanto a neurociência tem impactado no mundo corporativo e na vida das pessoas? Bom, eu posso me vangloriar de ter sido pioneira nesse campo e ter montado um CNPJ para fazer especificamente isso. Né? Então, legal. Eu tenho uma consultoria especializada em neurociência aplicada. Onde ninguém falava, você já estava falando. Estava falando. Né? Também, muito precocemente, eu já comecei a colocar a neurociência em tecnologia também. Então, várias aplicações em inteligência artificial já há algum tempo, né? A gente está agora falando de um hype de inteligência artificial, já tem algum tempo que a gente entrega neurociência para melhorar padrão de reconhecimento de IA, quer dizer, para ensinar a IA a reconhecer padrões que interessam, por exemplo, para Customer Experience. Então, isso é uma coisa que a gente já faz. E neurociência para desenvolvimento de liderança, você sabe bem sobre o que eu estou falando, para desenvolvimento de equipes comerciais, para incorporar algumas formas de pensar para o indivíduo compreender o outro que compra, né? Como é que você atende, qual o nível de compreensão sobre a necessidade, como é que você entrega essa necessidade. Tomada de decisão, a gente discute muito no ambiente corporativo, toda a perspectiva de gestão para bem-estar, né? Que hoje agora com a NR1 está sendo explodida, está todo mundo falando sobre isso. Então tem muitos anos que a gente faz esse tipo de trabalho e como você, eu seria absolutamente suspeita em defender a minha neurociência, né? Porque pelo visto você também já se encantou. Não, sou total apaixonado. Eu entendo aqueles que ainda têm resistência, mas é porque a gente também tem um problema que é um mercado que foi invadido por muita gente que não sabe bem o que fala. Então a gente, né, temos que andar aqui como se estivesse realmente pisando em ovos, porque tem muito aventureiro. Você sabe disso. Muito. Todo mercado que cresce, todo mercado que se apresenta, né? Eu entrei nesse mercado, era tudo mato. Eu sei como foi que ele cresceu, como foi que ele se apresentou, quais foram as oportunidades, quem tentou entrar, como foi explorado, veio o neuromarketing, veio várias abordagens que algumas falharam mesmo, miseravelmente. E então a gente tem que ter essa capacidade de separar o joio do trigo, né? Sim. Mas onde você consegue mostrar o valor, qual é a vantagem? Em geral, um empresário, um executivo, um empreendedor, ele não se formou nas bases das ciências humanas. Sim. Ele não se formou. Ele não vem com aquela carga forte de filosofia, com aquela carga forte de sociologia, que ajuda a entender o ser humano. Mas que você precisa dar a volta ao mundo para poder chegar. Exato, né? Eu defendo muito, sabe, que assim, infelizmente a educação no país, você como professora, né, vamos dizer assim, né, sou um padre perto do Papa aqui, que sabe tudo, né? Infelizmente a gente não recebe uma educação para ter uma mentalidade empreendedora em todas as áreas da vida, não só do negócio.
é aquela mentalidade operária, muitas vezes limitada, né? Sim. E isso atrapalha tudo. E é conteudista na medida em que coloca o valor no conhecimento, que agora vai virar pó, né? O valor do conhecimento vai virar pó. Sim. A gente está falando há muito tempo da desmonetização do conhecimento. Sim. Você fala, por que você tem curso? Não, está tudo na comunidade. Desmonetizou. Esse negócio, entendeu? Não tem mais um ativo posto ali. Tem um ativo na curadoria. Sim. Na curadoria tem. Então a comunidade é importante por quê? Porque é um espaço de curadoria de conteúdo. Mas o conteúdo em si virou pó o valor. Então, a escola que ainda está pensando nisso, ela está assim, sendo ultrapassada muito fortemente, né? E a questão que você traz da mentalidade empreendedora, eu acho que sim, a gente precisa saber pensar em todos os pilares do empreendedorismo. Pessoas é um pilar gigantesco. E realmente se aprofundar, como você fez, né? Chegar a desenvolver uma abordagem dentro da psicanálise, você sabe o quanto você precisou se aprofundar na dinâmica humana para poder chegar nesse lugar. Um líder de uma organização, ele não tem essa perspectiva, e mais do que isso, ele não tem essa curiosidade. Porque ele nunca fez isso. Ele não foi buscar nunca na vida. Ele está chegando ali, tendo que entender sobre pessoas, meio que de sopetão, porque até agora há pouco eu estava mexendo com o negócio. Eu sei do negócio muito bem. E aí, para entender pessoas, eu preciso de uma estratégia um pouco mais rápida e com um pouco mais da minha linguagem. Que às vezes sou um engenheiro, às vezes sou um administrador, às vezes sou um cara do comercial. Então a minha mentalidade pede que você me apresente uma perspectiva sobre gente um pouco mais direta. Não que a neurociência seja fácil, mas dá para a gente arrancar uns statements assim, pegar algumas coisas, algumas afirmações e aplicar, mas de forma mais direta. Sim. Eu falo porque no próprio dentro do Bem-Sucedido, a gente vê que quando a gente trabalha essa parte da mentalidade, quero te apresentar um dia, faço questão para você ver e conversar com algumas pessoas, uma galera que aumenta, empresários, empreendedores estão lá, que aumenta o seu faturamento. Pode ser que muita gente fale assim, nossa, não é possível, o número é muito absurdo. E para nós não é absurdo, a partir do momento que a gente entende a questão da mentalidade. Um pessoal tendo um aumento de 35%, 40% do seu faturamento porque ele mudou a mentalidade. Eu estou cuidando de uma rede agora enorme, agora que eles pediram para que eu pudesse ajudar, para trabalhar a questão de gerente, de pessoas e tal. Nesse mês agora, na primeira quinzena, a gente teve um resultado extraordinário de faturamento e a gente não trabalhou nenhuma estratégia de venda a não ser o ser humano. Sim. E traz um resultado absurdo. Mas, então, e você deve concordar que o gap é tão grande? Como empreendedor e como mentor, você sabe muito bem que nas áreas em que a gente já está bem, que a gente já desenvolveu o produto, que a gente já esgarçou a relação com o cliente, muitas vezes já estão ali insistindo naquele lead, etc. e tal, onde você tem uma possibilidade de range de ganho muito grande, é você melhorar a relação com as pessoas. Exato. Porque às vezes é tão ruim que quando você entra para mentorar uma empresa ou quando você entra para apresentar um projeto de melhora de performance, isso aqui é um campo muito importante. Exato. Seja porque você ganhou mais capacidade de ouvir o teu colaborador, quanto o teu cliente. Você ter essa capacidade de ouvir o cliente da forma mais ampla possível, e também o seu colaborador, é onde você vai ter o principal feedback sobre melhorias que vão te dar ganhos muito, muito grandes. Sim. Porque nas outras áreas, a tua concorrência está igual a você. Exato. Você vê que eu vou abrir números aqui para você. Você vê, dentro do meu negócio, eu tenho vários grupos do WhatsApp onde eu crio relacionamentos com as pessoas. Eu tenho o offline, a gente faz um muito bem feito lá. Você vê, ano passado tem produtos meus que eu faturei 3 milhões e pouco, com um produto, porque é relacionamento, né, de comunidade, de você entender com aquilo que você está falando e tal. E as pessoas, acho que perderam um pouco isso. Às vezes a pessoa fala, vou fazer um tráfego pago ali, eu vou colocar, sem entender realmente essa grandiosidade de informações. Você tem muito volume de mensagem para ler e para interagir? Bastante. Hoje eu uso uma inteligência lá, mas é enorme. Porque as pessoas, elas chegam... Eu montei recentemente agora, eu tenho a Judite. Né? A Judite, o que é a Judite? É uma inteligência artificial, onde as pessoas, ela me clonou ali, pegou meu livro, pegou meus conhecimentos. Então, todo o atendimento inicial, a pessoa, ela manda uma mensagem... De conteúdo. Judite, eu não estou bem, ela desabafa com a inteligência artificial, a inteligência consegue entender, ela consegue colocar...
informações, depois vai conduzindo para o humano, né? Então, assim, hoje, nem divulguei muito. Primeira vez que estou divulgando na televisão agora. A gente tem ali uma média, só porque eu divulguei nos grupos, eu tenho uma média de 350 mensagens novas por dia. Boa. Só de indicações. Muito bom. Né? Mas você ia falar do... Não, eu ia comentar com você que se a gente coloca a neurociência nisso, na análise dessa inteligência, porque aí não é só responder. A gente precisa conversar sobre isso. Garoto. Porque aí você pode colocar um jeito de entender para que pessoas aquela interação está sendo suficiente. Perfeito. Quais não estão achando aquilo Muito sensacional. bacana. Tá vendo? Muito bacana. Tem muita aplicação. Você perguntou qual é a aplicação? É isso. Bateu, levou. Tipo, não é um negócio que, então aí agora tem que entender o neurônio e tal. Não, calma, não precisa Agora, tão você imagina longe. o seguinte, o empresário que está me assistindo aqui, se ele coloca uma inteligência dessa no negócio desse... Bom, a gente tem resultado prático, né? Tem número, né? Exato. Ela vai falar daqui a pouquinho, no próximo bloco. Gente, fica aí, porque hoje muita coisa você vai aprender. A gente já volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem-Sucedido. E olha, presta bem atenção, pessoal. Deixa eu dizer, assim que acabar esse programa, que está passando agora aí na TV, já vai subir para o YouTube. O que você faz? Pega e compartilha para o máximo de pessoas que você conhece, que gosta de tecnologia, gosta de neurociência, para que você possa ajudar as pessoas a ter conteúdos bons e de verdade. Combinado? Vamos voltar a falar de neurociência aqui? Vamos falar de neurociência. Quando a gente fala de neurociência, ela pode estar no negócio, ela pode facilitar na compra das pessoas, na venda das pessoas. Isso é um mercado que muita gente desconhece ou ainda não? Não, assim, eu acho que a gente teve um boom importante, assim, uma pequena marolinha, vamos dizer assim, nos anos 2003 e 2004, que a gente poderia dizer que é o início do neuromarketing, da neurociência aplicada no Brasil, provavelmente 3, 4. Depois a gente teve um fenômeno que muita gente começou a explorar e caiu em descrédito pelo mercado. Ok. E depois eu acho que eu e alguns outros autores, como o próprio Miguel Nicoleles, o Pedro Calabreso, o Siddhartha Ribeiro, retomamos a ideia de que existe neurocientista de verdade no Brasil e que tem alguma coisa de verdade para tirar disso, né? E aí as pessoas estão sendo mais exigentes, porque as empresas também já não estão mais podendo perder tempo com falácia. O RH ficou muito estratégico agora, né? Cada vez mais, porque vai ter que se entender um pouco como é que fica essa questão com a IA, que tipo de ser humano a gente vai continuar tendo e o que entrega esse ser humano, né? Então, como é que eu seleciono, como é que eu boto as pessoas para trabalhar. Então, esse é um desafio importante do tempo que a gente está vivendo. E a neurociência entra bem quando ela entra como parceira do RH, mas também especialmente para formar liderança. Então, tem alguns campos que a neurociência mostra muito valor, né? E que vai poder, inclusive, com devices, né? Todo mundo agora usa um anel para correr e acham ok usar um anel para correr. Será que as pessoas vão achar ok usar um anel para trabalhar, para a gente ver como é que as pessoas estão se sentindo? Né? Vamos entregar um valor aí para NR1 e entregar um valor bastante pragmático de bem-estar, ao invés de ficar pesquisinha de cá, pesquisinha de lá. Vamos aproveitar a IA para fazer um tipo de avaliação de desempenho diferente, onde a pessoa pode ir acompanhando o dia a dia de como é que escreve e-mail, como é que manda e-mail, como é que responde, como é que não sei o que tal, para monitorar no padrão, e não um por um, mas no padrão, como é que a gente está se comportando nesse ou naquele quesito, onde precisa de mais treinamento, onde precisa de menos. Tem muito para crescer dentro do RH usando tecnologia e botando neurociência junto para interpretar esses dados. Porque uma coisa é você recolher um monte de dado de batimento cardíaco. Outra coisa é você entender o que ele significa, né, do ponto de vista da saúde mental. Então aí você aporta a neurociência, aporta, obviamente, psiquiatria, aporta outros campos de conhecimento que ajudam a fazer essa aplicação ficar ótima. Cada vez mais estamos falando em devices, né? Leitores de eletroencefalograma do córtex pré-frontal já são encontrados em lojas de R$1, né? Aquele da frentinha aqui para jogar videogame, já virou uma coisa que a molecada sabe que existe, até acham meio só isso, né? Ah, só isso. Né? Imagina, a gente jogava telejogo, eu não vou falar disso, não. Ninguém nem lembra que telejogo existiu. Eu lembro, mas eu vou falar que não lembro. Isso, deixa quieto. Atari, você também não viu. Atari joguei Enduro,
da gente é uma coisa incrível jogar com a cabeça. Para eles vão começar a achar que é carne de vaca, né? Sim. Mas tem muita coisa legal para acontecer e eu acho que o empresário entende de forma pragmática o que aquilo é. Então, ele, ao invés de ele ficar tendo que acreditar um pouco num tema ou numa abordagem que ele desconhece, que é o campo das ciências humanas, e desconhece mesmo, e é mais complexo, Sim. ele pode, quem sabe, se aventurar num campo um pouco mais pragmático, onde ele consegue ter ali uma relação de causa e consequência e vendo números, né? Mexendo com os números, porque nenhum empresário quer gastar, Claro. mesmo que ele não consiga calcular o ROI, ele quer ver algum fenômeno acontecer que esteja correlacionado com aquele investimento. Né? Então, hoje eu vejo que a neurociência, hoje o mundo corporativo e a inteligência artificial, quando elas são trabalhadas juntos, que é muito do trabalho que você faz, traz resultados extraordinários. O que acontece hoje? A gente sabe que vai exponencializar. Isso é uma promessa antiga. A gente está numa curva exponencial de crescimento de tecnologia, de abordagem. Passamos agora há pouco por aquela barrigada que dá, que ninguém sabe muito bem o que vai fazer, e surgiu as generativas. A gente está no começo da curva ascendente. Então agora é isso, vai exponencializar e as pessoas precisam entender como é que elas não perdem essa curva de ascensão da aplicação das tecnologias. Nós, de diferentes formas, né, especialmente na minha iniciativa de neurociência e IA, para Customer Experience, para relacionamento com o cliente, para relacionamento com a empresa de uma forma geral, já estamos há 6 anos desenvolvendo. Então não é, sabe, que agora existe uma IA generativa. Não, a gente já está vendo essa capacidade de reconhecer padrão, de ler emocionalidade e interagir com mais qualidade. Né? Então, números assim, 33% a menos de churn. Numa empresa que eu acho louco, porque posso falar, né? Uma empresa de elevadores, de manutenção de elevadores. Então, como é que você ficar preso dentro de um elevador? Sim. O que é que faz a gente ficar pé da vida com alguém que dá manutenção em elevador? Sim. Não atender, não dar atenção para o nosso problema, para um elevador que está dando problema não sei quantas vezes, que está repetindo. O que vai acontecer? Ela vai trocar. Sim. Entendeu? Ela vai embora, ela vai ter uma multa, vai baixar um contrato lá, um buraco para prejudicar a relação de algum jeito. Sim. Então, como não antecipar isso e evitar que isso aconteça? Sim. Monitorando agora, você pode dizer, não, mas isso é óbvio, sim, há 7 anos atrás não era, não vamos deixar isso claro, número 1. E número 2, dá para fazer, mas alguém tem que ir lá botar a mão e fazer. Sim. Entendeu? Então é isso que a gente está fazendo, botando em prática essas correlações que a gente hoje, vê que e hoje vocês têm vários cases de sucesso no trabalho que vocês fazem. Sou muito fã do trabalho de vocês e que realmente tem mudado o mercado, né? A visão do relacionamento com o cliente, né? Como é que você pode falar um pouco desses cases de trabalho? Eu acho que a gente primeiro tem como base uma ideia de que a gente não está querendo vender um acesso a uma ferramenta. Boa. Então, a gente não está querendo chegar lá e dizer assim, essa ferramenta, você sobe essa ferramenta aqui nessa confusão que já é o teu sistema, para ele ler os dados. Não. A primeira coisa é, a gente vai fazer essa implementação. Né? Então, nós vamos entender como é que a gente navega no sistema que você já tem. Né? Então, a vantagem do meu sócio ter vivido a vida toda dentro de atendimento, de call center, ele conhece as nuances, foi um grande executivo da área, então ele sabe quais são as oportunidades, que são justamente esses gaps onde você bota um pouquinho e aumenta a performance. Sim. Então a nossa empresa vende performance e não produto. Boa. Então acho que o primeiro elemento é isso, a gente vai analisar como que na tua história essa performance pode ser melhor empregada. Né? Eu tenho 2 iniciativas, né? Tem uma iniciativa de tecnologia muito forte, que é essa, e uma outra que é uma consultoria que atende desenvolvimento humano. Então, dá para levantar. Esses 2 campos são muito profícuos, mas eu gosto muito dessa iniciativa com inteligência artificial, até porque ela é muito também de pioneirismo, gosto de chegar antes de desmatar o mato e ver o que é possível ali de acontecer, né? Isso é uma coisa que me interessa muito, mas eu acredito que, como iniciativa, a gente tem vários campos de atuação. E alguns deles já estão se provando para a gente, né? Porque você tem, desde o impacto na produção de mais receita, porque você consegue fazer, pelo perfil do indivíduo, um atendimento de como que
que tipo de produto ele pode estar mais precisando naquele momento, para você não ficar com aquelas ofertas genéricas. Mas isso, o grande barato é que eu podia fazer isso com os meus dados. Então, mas com que velocidade? Às vezes a gente está conseguindo fazer isso online, porque o tipo de transcrição, o tipo de análise que é feita foi sempre a partir da análise da emocionalidade. Sim. Então a gente não precisa de muitos dados, de muitas palavras. A gente precisa de palavras associadas com expressões de emoção. A gente se torna muito mais certeiro, né? Eu acho que isso faz com que o investimento comece a trazer resultado mais rápido. Plenamente. Mas a gente tem um problema que é também o mercado precisar se educar, né? Sim. O mercado ainda não entendeu todas as nuances possíveis da aplicação de IA. Sim. E quem é que pode entregar mais ou menos valor em relação a isso. Né? Mas também existe aí uma corrente aí, né, falando mal da tecnologia, que a tecnologia vai roubar isso, que a tecnologia vai roubar aquilo. Eu acho que, como é que você, antes de falar o que eu acho, como é que você enxerga essas falácias? Vamos trazer um case. Então eu uso o case para pendurar nessa tua pergunta que você me fez. Se a gente pegar a Rodobens, que a gente conseguiu reduzir muito no nível da cobrança, a gente conseguiu ser muito mais assertivo para melhorar essa cobrança. Isso é receita, né? Sim. Então é uma coisa que é um tipo de ataque. Você pega, entende quem é que está mais disposto, quem é que pode, quem é que está mais disposto a fazer o pagamento, você insiste mais com aquele, você dá mais condição, né? Então esse tipo de coisa permite que você leia o cliente. Aí você vai ser mais assertivo nas ações que você vai fazer. Sim. E isso vai fazer com que pessoas que estariam fazendo isso sejam substituídas. Sim. Certo? Mas em que medida? Na medida do trabalho que elas não seriam boas, que é detectar o padrão. Concordo plenamente. E aí a gente vai deixar as pessoas fazendo o quê? Usando aquela informação para se relacionar. Porque a gente já sabe que, ainda que algumas pessoas que são ou early adopters, né, gente que rapidamente compra, né, os pontas de lança, ou pessoas que já entenderam o valor, elas já estão aderindo, mas você tem um grande contingente de pessoas que ainda não conhecem a potência. Então nós vamos ter que ter uma transição muito importante de gente na ponta fazendo essa transição e traduzindo as aplicações para pessoas que ainda não vão estar familiarizadas. Isso vai durar 30 anos. Sim. Não vai ser rápido. Porque você tem uma geração de pessoas que hoje tem 55, 60, nem todas elas estão dispostas a embarcar. E se a longevidade que a gente está conseguindo construir como sociedade vingar, que eu acho que vai, elas vão viver 90 anos. Então nós vamos ter 30 anos aí de transição, que é traduzir essa tecnologia toda para o usuário. O que a gente teve que fazer? Né? A gente não, foi o Bill Gates, isso fez muito bem para ele do ponto de vista financeiro. Ele um dia entendeu que não ia dar para tratar a relação com o usuário sem colocar uma interface. Então ele botou lá, meus documentos, meu computador. Sim. Ele trouxe para perto. Então você vai continuar precisando trazer para perto a tecnologia das pessoas de uma forma geral para ser acessível. Sim. Agora, eu vou querer que o meu agente que trabalha, por exemplo, na minha ferramenta, tenha condição de se relacionar com o agente da Vivo para fazer um cancelamento ou para encontrar qual é a melhor possibilidade. Eu vou querer isso. Mas eu vou querer também que eu tenha o respaldo de um ser humano por trás, entendendo como é que aquilo está acontecendo para poder modificar o produto, modificar a oferta. Então, vai ter espaço para tudo isso acontecer. Entendi. Só que aplicando a tecnologia, a gente tira as pessoas de um achismo, que muitas vezes faz as empresas cometerem erros. É que tem muito, né? E aí impacta na receita. Eu acho. Impacta na receita, isso pode levar a demissões. Quer dizer, o ser humano sempre está correndo algum risco. Mas nas relações, é engraçado, né? Isso, né? Eu vou em alguns países, às vezes, o pessoal fala assim, isso aqui, isso eu não sei. Isso aqui eu não sei. O brasileiro, às vezes, tem uma mania, não todos, mas uma maioria, tudo ele sabe um pouquinho, né? E isso traz um prejuízo enorme, muitas vezes. E o empreendedor no Brasil, vamos dar o braço a torcer, né? Ele não tem tanto capital, nem tanta cultura para poder acertar em tudo e, ao mesmo tempo, ou acertar em tudo ou pagar para quem vai acertar para ele. Sim. Então, tem ali um pouco de risco, tem um pouco de pele em risco. Eu acho que conhecimento ajuda bastante. Com e eu certeza. acho que empresas de performance, eu gosto disso. Sim. Porque empresa de performance senta do lado do cliente, Sim. né, para entender a oportunidade. Eu acho que Repete isso é um isso valor. daí, por favor. Uma empresa de performance senta do lado do cliente para entender qual que é a demanda. É isso. Tá entendendo? Você tá entendendo? Olha só. Acabou de assistir esse programa, já compartilha pelo menos para 15 pessoas.
para que as pessoas possam estar assistindo. Está lá no YouTube, lá. A gente acabou aqui o programa agora, já subiu no YouTube, você pode compartilhar. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui no programa Sou Bem Sucedido. Hoje eu estou recebendo aqui Carla Tiepo. Gente, está aprendendo sobre neurociência, o quanto é importante você colocar no seu negócio e perder o medo da inteligência artificial, né? Total, precisa. O brasileiro tem medo? Eu acho que a gente primeiro tem um acesso muito restrito à tecnologia mais elaborada, em todos os sentidos. Sim. Quando a gente fala de brasileiro, a gente está falando de 230 milhões ou a gente está falando de um eixo, né, que tem acesso a um bom celular ou que realmente está entendendo o movimento que está acontecendo? Eu acho que a grande parte da população está recebendo, assim, de forma curiosa ou assustada, essas coisas que vêm da China, né, o quanto que isso de fato é verdade, que tem um robô que anda, que atende, que leva, que faz, quanto que isso de fato é assim, quanto que isso vai impactar na minha vida. Eu gosto dessa ideia de ter um robozinho em casa para varrer o chão. Ele me salva em casa. Mas, ao mesmo tempo, se disser que vou ter robô na fábrica que eu trabalho que vai tirar meu emprego, isso me assusta. Então, acho que a gente ainda está, como população, engatinhando. O empresariado está dividido. Né? Na minha percepção, está dividido entre aqueles que acham que a gente já está na hora de acelerar coisas. Interessante você falar isso. Gente que está achando que vai vir uma próxima perna de tecnologia, está mudando muito rápido, se eu investir aqui eu vou perder dinheiro porque eu teria que estar investindo ali. Sim. Então a gente está meio que esperando o próximo capítulo, agora eu vou, sabe quando você está esperando jacaré na praia? Sim. Cara, você sabe que dois motivos, tem mais motivos, mas dois motivos assim que eu quis te trazer aqui, uma pelo seu conhecimento, né? Obrigada. Pelo conhecimento que você tem, por tudo que, enfim, tudo que você contribui com a neurociência, e outra que você traz informações seguras, né? Do que é. Então, assim, hoje até quero que você fale um pouco do trabalho da sua empresa que você faz, do que vocês têm feito, porque são conteúdos seguros que, se o empresário, o empreendedor, ele traz para perto dele essas informações seguras, isso só vem trazer para ele segurança para ele alavancar o negócio, aquilo que ele faz, né? Sim, é necessário de cara já começar a trazer dinheiro da IA. Isso é uma coisa que pouca gente tem noção. O povo gostou. Coloca aqui, trazer dinheiro com a IA. Tem que trazer dinheiro, rápido. Se for só ficar investindo, isso vai acabar esgotando a tua capacidade de investimento e a chance de errar. Porque quando você aplica a tecnologia de ponta desse jeito, você precisa poder errar um pouquinho. Pouquinho tem que poder. Porque se você está com um negócio muito apertado, se você está investindo muito, precisa ter um número, né? Para mexer em alguma coisa. A gente tem, por exemplo, empresas que a gente mexe no NPS. Assim, melhorias importantes de NPS. Um acréscimo de 25% na nota do NPS. Que é difícil de mexer nesse botão, porque as pessoas ou elas vão lá embaixo e são detratores, ou elas não respondem, quando é mediano, ou elas adoraram, e por isso elas se manifestam. Então, mexer é um número difícil de mexer, e dá para mexer. Né? Você consegue mexer em multas que a empresa poderia receber. Então, trazer receita com IA logo. Né? Pensa um caso importante da CPFL que a gente mexeu, todas essas empresas que eram agências públicas, se privatizaram e agora estão sendo monitoradas por agências. Ouvir falar a palavra ANEEL, por exemplo, para a CPFL, né? Agora, o que eu faço com esse dado? Sim. Eu vou tratar todo mundo que vai dizer, eu vou ligar lá, ou eu vou ter outros critérios para tratar, porque muita gente ameaça. Sim. E quem de fato tem um perfil e aconteceu coisas com ele que justificaria ele fazer aquele movimento? Sim. O que seria para uma empresa poder reduzir 70% do valor de multas? Não, e você falou do NPS aqui, que você falou uma coisa que é muito verdade. Você que é empresário, você está entendendo muito bem o nosso papo aqui. Porque assim, se a pessoa está muito feliz, ela vai lá e vota. Né? Ela vai lá e preenche, coloca. E quando ela está lá, tal. Ou seja, a inteligência artificial, o trabalho que você faz, ela consegue mensurar a resposta daquela pessoa, seja positiva ou negativa. É mais que isso. Eu não preciso perguntar mais. É isso. Você está perguntando para a pessoa, você gostou? Ela vai dizer o que ela quer dizer. E depende de como ela tá, né?
Tem N fatores, e alguns deles não tem nada a ver com você. Exatamente. Você precisa filtrar o que tem a ver com a sua empresa. Exatamente. Às vezes tem a ver com um terceiro que de algum jeito entra no teu jogo. Você fez um catering, por exemplo, no teu evento está maravilhoso, mas um catering de uma comida que era ruim. E aí a pessoa não consegue diferenciar que foi a comida ruim. Ela já começa a achar que tem um monte de coisa ali que não tá bom, que, imagina, eu paguei tudo isso aqui, que nível, hein, as coisas assim. Sabe? A crítica começa a ser geral. Se a gente vai monitorando as etapas, o tempo que ela demora em cada coisa, onde você colocar a inteligência para ler a experiência, você vai conseguir trazer uma leitura do como é que foi a jornada emocional desse indivíduo ao longo do trabalho. Sim. Então, isso é uma das coisas principais que a Genoa faz, né? A minha empresa de performance é uma Genoa Performance, que é justamente uma empresa que tem a visão de sentar do lado do cliente, como eu te falei, olhar onde que tem a melhor oportunidade de eu trazer dinheiro logo, para você ver resultado logo, para daí a gente pensar em fazer investimentos de médio e longo prazo, para você testar IA em outros canais. Pega aqui o que a gente já fez. Já começa a ganhar dinheiro com IA, de algum jeito. Aqui embaixo agora tá redes sociais, site da Genoa. Entra lá para vocês pegarem, anota aí, tá aqui embaixo. Vai ser massa. Então, ou seja, o investimento ele é muito mais assertivo. A gente busca isso, né? Por isso que é uma empresa de performance. Se eu estivesse vendendo ferramenta, eu ia estar dizendo assim para você, essa é a minha ferramenta, você gostou? Então aplica lá. Se der certo, parabéns para você. Se der errado, é uma pena que você tenha dado errado. A Genoa fala, não, a gente vai fazer isso aqui para buscar esse resultado, junto com você. Porque a gente acredita nessa visão. Eu acho que tem uma visão de consultoria junto com tecnologia e tudo que a gente colocou de neurociência para as ferramentas ficarem mais inteligentes. Então, é isso que é bacana. E você que está nos assistindo, isso é importante. Olha só. Ela chegou lá e foi fazer veterinária. Aí de veterinária ela foi dar aula. Aí na hora ela tornou neurocientista. Aí aquele empreendedor, consultoria, ou seja, tudo que a Genoa faz hoje, claro que o seu sócio também está aqui, tudo que vocês fazem é uma junção de todo esse aprendizado, ou seja, tem gente que vai começar a percorrer um caminho agora, você já percorreram e já sabe, encurta o caminho. Eu né? acho, tem que achar as pessoas que podem te apoiar e que são como você, preocupados com o que estão empreendendo. Eu acho importante a gente ter gente que já suou a camisa dentro de uma grande empresa, entendeu? Então isso é uma coisa... Por que eu me associei com o Rocha e a gente montou a Genoa? Especialmente porque eu percebi nele o que eu não tinha, que era o conhecimento do mercado. É isso. Ele sabia exatamente qual que era a necessidade que aquele mercado tinha daquilo que eu sabia como fazer. Sim. Então a gente foi lá e desenvolveu o produto. Eu tenho outras iniciativas como empresária, essa não é a única, mas é uma daquelas em que eu olho e falo, nossa, aqui está uma coisa que a gente realmente saiu na ponta. Né? Eu acho super importante a gente estar contribuindo com essa disrupção e fazendo uma coisa que não é para ficar no hype da moda. Né? Por isso mesmo, nem sempre a aplicação é a mais rápida possível, nem sempre o resultado vem instantâneo, mas é o que a gente está buscando, o número que a gente está fazendo é buscar mexer num número importante da planilha do cliente. Aí a gente vê, né, se abrindo um parênteses aqui, né, onde a gente fala assim, é doido, vai mexer com isso. Aí quando te olha hoje, te enxerga como um gênio, né? Não é assim? Né? Primeiro a gente é louco, primeiro a gente não é tal, e depois vê o caminho que você está traçando, e enfim. Mas você tem um livro, né? Eu queria falar do seu livro também. Vamos lá. Você vai fazer tá vindo um projeto novo do seu livro, né? Então, esse livro ele lançou, a primeira edição dele foi lançada em 2019. Ele é um best-seller, porque no Brasil, para ser best-seller, basta você vender mais de 10 mil unidades, né? Porque é muito duro o mercado editorial no Brasil. Sim. Mas esse livro vendeu 14 mil, sendo um livro técnico, em alguma medida, porque ele chama-se Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender Neurociência. Só que eu falo sobre neurociência mesmo, cérebro, área, o que faz, o neurônio, a via. Então, tecnicamente, ele é um livro da área da saúde, né? Mas a gente empacotou o texto, né? Eu fui apoiada por uma jornalista para justamente poder entregar valor para quem é leigo. Eu coloquei, as pessoas leem o livro e falam, parece que eu estou te ouvindo dar aula, né? Sim. Então, por isso mesmo, aí o projeto novo agora é um audiobook com a minha voz. Já tinham proposto fazer uma leitura. Você tem uma voz bonita, viu? Obrigada, querida. Voz de locutora. Então, a gente quer aproveitar um pouco isso, porque quem escuta audiobook tem uma questão de ele estar fazendo outra coisa, né? Sim. Então, a gente precisa ser um pouco mais presente, entregar a coisa com um pouco mais de valor para que a pessoa consiga se manter atenta ao texto,
porque ela vai estar dirigindo, ela vai estar no ônibus, ela vai estar fazendo outras coisas, a gente precisa trazer ela para perto, né? E a gente pretende fazer uma síntese e lançar o audiobook, né? Esse é o novo projeto. Mas agora eu acabei de imprimir os últimos 2.000 exemplares desse livro. Eu quero um, pelo amor A de Deus. gente não vai mais imprimir, são os últimos 2.000 agora. Porque Legal. vai ter o projeto do audiobook, tem o e-book, obviamente. Você vai fazer um outro lançamento? Você vai... Eu estou preparando um outro livro, por isso que a gente vai descontinuar esse. Poxa, que legal. Eu estou escrevendo um livro sobre mudança de comportamento, que é uma das minhas expertises. Dá um spoiler aí, dá tempo ainda, a gente tem tempo aqui. Fala um pouquinho. Bom, todo mundo já ouviu falar de dopamina como sendo o neurotransmissor da recompensa. E Você sabe que eu acordo sempre com um pouco... Eu tenho TDAH, né? Então a dopamina, ela acorda sempre em nível baixo. E aí a ideia de dopamina, motivação, engajamento Sim. e a potência de se mudar de comportamentos por esse caminho é uma questão de você não aumentar a tua força de vontade. Eu costumo dizer que tudo que precisa de força vai dar ruim numa hora, porque acaba a força. Né? Então, trabalhar sem essa necessidade de ter força de vontade, realmente incorporando novos hábitos na perspectiva de valorá-los, né, do ponto de vista dopaminérgico. Então, eu conto um pouco de como que eu faço isso, para mim, pessoalmente, como que eu ajudei pessoas a vida toda a fazerem isso, né, porque ao longo da vida eu também fui me posicionando como uma pessoa que recebia consultas sobre como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo. Sim. Eu não dou atendimento nem de coach, nem de terapia, mas dou muito conselho, né, então as pessoas me chamam assim, de conselheira, e eu faço isso à luz do que eu conheço de neurociência, né? Então, a minha prática, assim, onde eu realmente boto muito esforço é na compreensão do processo de mudança de comportamento. Esse é um livro pedido, porque eu tinha um curso que fazia bastante sucesso, onde eu contava essas coisas, e agora as pessoas querem o livro. E aí eu já saio no audiobook também, porque agora eu me animei. Então já vai tudo de uma vez só. Mas olha, eu quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade. Poxa, que alegria te receber aqui. Mas quando você tiver um novo livro, ou quando lançar um audiobook, por favor, me avise, venha lançar aqui no programa. Venho sim. Que alegria, assim, nos engrandecer com o seu conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui à sua disposição sempre. Muito obrigado. E ó, é o seguinte, pessoal, ó, aqui tá as redes sociais dela. Segue ela lá, tem a Genova também, vale a pena, você que é empresário, empreendedor, né? Segue também, a Genova tem Instagram também? A Genova tem Instagram, tem LinkedIn principalmente. LinkedIn também, tá aqui então o LinkedIn também. E olha só, pessoal, sempre, toda semana a gente traz uma pessoa especial. E ó, faz o seguinte, compartilha para todo mundo que você conhece agora esse programa, para ajudar muita gente. Tá bom, pessoal? Até semana que vem, um abraço e tchau!